Muito bom dia! O seu sábado está começando aqui comigo. Mais um programa em dia que está chegando na sua telinha. E olha que eu vou dizer para vocês que hoje nós vamos trazer vários conteúdos para o seu cuidado diário, na saúde, na sua beleza, na sua autoestima. Então está chegando agora o Bom Dia Saúde de hoje. Você já conhece tatuagem, né? Tatuagem no corpo, ok. Mas você já imaginou tatuar os seus olhos? Ou até mesmo ter a possibilidade de mudar a cor dos seus olhos? Gente, está um boom aí nessa nova era das influencers famosas em mudar as cores dos olhos. Então eu trouxe o Dr. Caio Nascimento para falarmos desse assunto. E conforme prometido, estamos aqui com o Dr. Caio Nascimento novamente, aqui diretamente da nossa casinha para a sua telinha, levando assuntos de extrema relevância, principalmente ele hoje especialista em catarata. No programa anterior nós falamos um pouquinho do que é os sintomas e hoje nós vamos trazer um assunto que está muito em alta, que são as mudanças aí das cores dos olhos. Já imaginou isso, gente? Doutor Caio, seja bem-vindo novamente. Obrigado. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês e vamos falar hoje sobre esse assunto que é muito polêmico ainda e que acho que todo mundo sempre quis, né? Um desejo, né? Com certeza. Doutor Caio, primeiramente, assim, para a gente entrar nesse assunto, né? Nós estamos vendo aí influenciadores brasileiros, mas onde muitas pessoas estão colocando a questão que famosos estão procurando essa técnica, acho que a gente pode falar, né? Que é a mudança da cor dos olhos. O que seria, como que é feito isso? O que seria isso, na verdade? Excelente. Então, é importante esclarecer que sempre a gente tentou uma técnica que fosse segura para mudar a cor dos olhos de uma maneira que não tivesse uma repercussão negativa no olho do paciente. Então, essa técnica atual se chama ceratopigmentação e ela é uma tatuagem na córnea do paciente. E isso, no Brasil, ainda é proibido em olhos que enxergam. Então, a gente usa isso no Brasil hoje para olhos cegos. Então, o paciente fica com o olho cego, fica branco, e você tatua o olho na mesma cor do outro olho por uma questão estética, para o paciente não se sentir mal. E essa é uma técnica segura e real. O problema é quando o olho enxerga, você não sabe se isso vai ter alguma complicação no futuro. Então, nós ainda no Brasil não fazemos isso. A gente não tem esse segmento a longo prazo, então a gente não sabe como que esse olho vai reagir a longo prazo. Não é algo aprovado, né? Então, Ainda não. aqui no Brasil. Sim. E tanto que está ocorrendo fora, em outros países que estão sendo, né, na verdade, feitos. E como que é esse processo? Você falou que é uma tatuagem dentro dos olhos? Exatamente. Você tatua um tecido saudável. Então você põe o seu olho em risco. Meu Deus, gente. Pois é, por isso que tem que pesar o risco-benefício. Então, será que mudar a cor dos olhos vale a sua visão? Porque até agora não tem estudos comprovados que isso possa até mesmo afetar aí a questão, né, da perda da visão ou alguns outros fatores que possa comprometer, né? Exato. Essa é uma técnica segura. A gente tem grandes especialistas aqui no Brasil que fazem essa técnica com segurança, mas não em olhos saudáveis. Sim, como você passou, que são olhos que já não enxergam mais, que de repente por uma estética, enfim. E me fala uma coisa, podendo de repente ter alguma complicação, quais delas seriam? Tem várias complicações que podem acontecer, porque quando o pigmento entra na córnea, você não sabe como o corpo vai reagir a esse pigmento. Então é um corpo estranho que você coloca em um tecido saudável. Então pode ter uveíte, que é uma inflamação crônica do olho que leva a baixa visual, pode ter glaucoma, que é uma doença que aumenta a pressão do olho e machuca o nervo óptico e vai, aos poucos, minando a sua visão, além, é claro, de quando você tatua a córnea, que é um tecido transparente, então a luz passa pelo tecido transparente. Ela não vai passar da mesma maneira por aquele tecido por causa do pigmento. Então vai dificultar o exame oftalmológico. Uau! E assim, a pessoa realizou esse procedimento. Como que é o pós disso? Então, por exemplo, ela fez a mudança da cor,
A pessoa que tem um olho castanho foi pro verde. Ou no meu caso, verde vai pro castanho. Credo, é. Hã? Então, não faz isso não. Não, nem Mas tem assim, interesse, não. pois é. Mas assim, depende da técnica utilizada, a córnea é a região mais inervada que a gente tem. Sim, Então ela é muito sensível. Então você imagina uma região muito inervada sendo retirada essa capinha de inervação. Você sente muito isso. E isso é semelhante ao pós-operatório de uma cirurgia refrativa, que você tira o grau do óculos. Então a cirurgia que a gente faz para diminuir o grau do óculos. Essa córnea exposta dói. E esse processo de cicatrização normalmente é rápido, porque a córnea, nossa, tem uma capacidade de recuperação muito rápida. sim. Então, durante esse período de recuperação é dolorido, é bem doloroso esse processo. Ah, então por isso que as pessoas podem, então, até sentir mesmo dor. sentir dor. Sim. E isso é explicado antes da cirurgia, depende da técnica que você usa. Se você desepiteliza a córnea, dói até reepitelizar. Tá. E aí, por exemplo, passou esse processo, vamos dizer, de cicatrização. Exatamente, é um processo de cicatrização. Isso. E se essa pessoa continuar tendo dores, pode ser um caso de inflamação ou algum... Pode. Exatamente. Pode ser uma consequência do procedimento não esperada, que é uma complicação pós-operatória, que assim, quando você se propõe a passar por um procedimento, você está se propondo a passar pelo risco de ter uma complicação, mesmo que aquilo não seja comum. Sim. Então, é isso que a gente tem que pesar na hora de fazer qualquer procedimento, na verdade. E a pessoa pode escolher a cor que ela quiser dos olhos. Não é assim, na verdade, não é. Eu acho que vai chegar nesse ponto. Da pessoa querer Mas, escolher. sim, mas ainda não é assim, porque os pigmentos hoje que são seguros, eles têm uma tonalidade. Então, Tá. é ou esse, ou esse, ou esse. Não é qualquer cor, não é livre, assim, ainda não. Ah, entendi. E me fala uma coisa, por exemplo, e se a pessoa fez do castanho para o verde, se ela quiser retornar à cor natural dos olhos, não tem mais como. Pois é, na verdade você pode fazer um transplante de córnea. Então a córnea tatuada você pode tirar e colocar uma outra córnea. Só que isso, é claro, é um procedimento muito agressivo para o olho Imagina, e que a gente evita a todo custo. porque vai ter que fazer novamente todo o processo. Basicamente você vai tirar a córnea e Meu colocar Deus. outra. Então é uma coisa que assim, Tem que ser pro resto da vida. Escolheu mudar a exato. cor dos olhos, morre com aquele... Exato. Já morre com aquela cor de olhos, nunca mais volte ao anterior. E me fala uma Não é coisa, que é impossível, mas assim, não é recomendável. é possível então voltar ao mas natural, né? com um risco de abaixar a visão severo, um risco grande de abaixar a visão. Meu Deus, gente, é algo que hoje tá aí algum, né? Tá aí. Que nós estamos falando aí sobre esse tema junto com o Dr. Caio, que entende, né, sobre esse assunto. Então, eu acho que se você tiver o interesse, quiser saber ainda mais, você pode consultar aí o Dr. Caio através das redes sociais dele. Qual que é o seu arroba, Dr. Caio? Dr. Caio.nascimento. Então, bora, já acessa, já acompanha, já segue o Dr. Caio para mais informações também. Obrigada, viu, Dr. Caio? Eu que agradeço, sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, ainda mais falar sobre temas tão relevantes, né? Sim, e esse daí que é o boom agora. Pois é, que e que despertam tanta atenção. Até mesmo a questão da gente não sabe se é moda ou é vaidade, né? Acho que os dois, um pouquinho dos dois, né? Mistura um pouquinho, né? É, É sobre isso, gente. Muito obrigada, Dr. Caio. obrigado. É claro que nós, mulheres, a partir dos 40 anos, começamos a sentir os primeiros sintomas, ou o climatério, ou até mesmo a chegada da menopausa. E eu trouxe a doutora Mônica Laroca para falarmos um pouquinho mais sobre esse assunto. Gente, hoje o nosso bate-papo aqui é com essa maravilhosa da nossa colunista aqui, doutora Mônica Laroca. E é claro que nós levamos muitos conteúdos exponenciais à sua saúde, a saúde da mulher mais 40, mais 50, longevidade. E com ela, o assunto sempre é leve, gostoso. Tudo bem, doutora Tudo Mônica? jóia. Obrigada novamente. Obrigada a você, né? É uma honra sempre te receber aqui, você sabe, né? Obrigada, E obrigada. eu já fiz minha consulta fria, então. Nos bastidores. Verdade. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos assim que mais acomete, principalmente a mulher quando passa aí dos 40 anos mais, que começa o processo de climatério, a menopausa, né? E como que a gente, por exemplo, identifica, doutora Mônica, esse processo, né? Eu quando entro, por exemplo, entrei nos 40, a gente já vê algumas mudanças. Como
que a gente identifica que nós estamos passando por esse processo? Assim, não tem uma receita de bolo, mas existem alguns sintomas que são mais comuns, né? E quando o ciclo começa a ficar mais curto, né? Às vezes um volume maior, irritabilidade, alteração do sono, ressecamento vaginal, dificuldade de perder peso, né? Esses são alguns dos sintomas que a pessoa começa a ter quando os hormônios começam a reduzir. Porque não é assim, né? Desligou o ovário, pá, acabou. Não é Sim. assim. Então, a gente tem um processo dessa queda hormonal e início desses sintomas, que cada um vai apresentar, na verdade, uma característica, né? Às vezes, não é aquele que lê o livro que tem todas as características. Sim. Tem gente que tem, por exemplo, só alteração do sono, né? Com aqueles fogachos, com aqueles calores que às vezes te acorda à noite. Às vezes é só isso. Às vezes ela já tem sintomas antes, por exemplo, é comum você ficar mais cansada, né? Você ficar com a memória ruim. Mas imagina, se você já tá assim antes da menopausa, antes né, da pré-menopausa, Aham. você tá com esses sintomas já, talvez por outros fatores, e isso não vai ser uma coisa que você vai achar que, nos últimos tempos eu tô assim. Então, é isso, né? É uma coisa muito, muito individual, como que você vai se apresentar nesse momento. E existe diferenças, por exemplo, do processo até mesmo da pré-menopausa, juntamente com o climatério e a menopausa? Sim, a gente divide o climatério nessas 3 fases, né, a pré-menopausa, aí quando você ficar 1 ano sem menstruar, a gente, consegue dizer que é a menopausa, pós-menopausa vai ser o resto da vida. Agora, o que que acontece é que essa pré-menopausa é que é o mais difícil, às vezes, do paciente, conseguir identificar. Porque parou de menstruar, se você não está bloqueando, né, a menstruação, ou com DIU ou com algum hormônio, ele parou de menstruar, a pessoa já vai se tocar. Já estou 2 meses sem menstruar, já estou 3 meses sem menstruar. Agora, a pré-menopausa, que são só sintomas, é que é um pouco mais difícil para o paciente Tá. conseguir identificar. E dentro desse aspecto, né, com a questão das mulheres sentirem ou não alguns sintomas diferenciados, na questão do impacto hormonal, dentro do diagnóstico, quando você entende que você já está nesse processo, tem muitas mulheres que reclamam não somente dos fogachos, mas existe uma oscilação, por exemplo, de humor, Muito. é normal se sentir dessa forma? Sim, é normal, só que a gente não pode também normalizar esses sintomas, porque esses sintomas vão vir pela falta do hormônio que você tem. Mas não é que você precisa sentir isso o resto da vida, Sim. né? Então, a prática de boa alimentação, atividade física, um sono adequado, mesmo para aquelas que não querem fazer reposição hormonal, tem muita coisa que você consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sem você ter que repor o hormônio, né? E a gente sabe que, por exemplo, você citou da irritabilidade, né, da alteração do humor, isso vai sim se acentuar, porque, por exemplo, a progesterona, ela atua muito nessa questão, né, do humor e tal. E quando você está na menopausa, a gente para de produzir, né, esses hormônios. Então, o grande culpado, vamos dizer assim, né, se é que a gente pode dizer que é um culpado, porque isso é uma questão fisiológica. A mulher, ela, uma hora, vai parar de produzir os hormônios. Sim, E, assim, a gente sem hormônio, nós somos uma pessoa diferente, total, né? né? E essa questão da reposição hormonal, ela vem com todos esses benefícios? Por exemplo, quando ela entra nesse processo, por exemplo, ela já está passando por aqueles sintomas. E quando ela faz a reposição, ela decide fazer uma reposição hormonal, ela é apta a fazer a reposição, ela já melhora. Sim, a gente tem que alinhar expectativas, né? Tá. Porque a reposição, é claro que ela vai trazer mais qualidade de vida, sim, né? Porque o estradiol vai melhorar a lubrificação vaginal, a pele, que é uma queixa muito frequente também, né? O sono, né? A testosterona vai voltar a ter um pouquinho mais de energia, mas nada é como a nossa produção Normal. natural. É, Então, assim, a gente vai melhorar sim várias características, tá. né? Mas o que eu brinco, quando faz a reposição, a gente não vou transformar você em Às vezes outra eu pensei que pessoa. ela vira uma Mulher Maravilha já. Não vai ser isso, né? Tem que alinhar as expectativas, até mesmo ter um pouquinho de paciência, de ajuste de dose, né? De ver com qual medicação que às vezes você vai se adaptar melhor, com qual dose, qual horário, porque tudo isso, e até a forma como vai fazer, né? É através de gel, é através de implante, é adesivo, né? Tem várias estratégias que você pode usar. Tem útero, não tem útero, até isso vai contar também, Uau. né? E então existe uma série de fatores que a gente tem que pensar
para conseguir fazer esse ajuste, né? E que não vai ser assim, E né? esses fatores estão interligados, por exemplo, à vida que ela leva, a questão da rotina, se ela tem por exemplo, se ela faz exercícios físicos, se ela tem um estilo de vida diferente, como que é que funciona? Isso é fundamental, né? Quando a gente tem um paciente que está com uma composição corporal adequada, porque não é só estar com peso adequado, é aquilo que a gente Sim, estava conversando, né? isso. É a composição. Quando o paciente ele tem uma quantidade de músculo adequada, está com pouca gordura, né? A gente faz a bioimpedância, ele está com um corpo mais equilibrado ali na distribuição, né, de músculo, gordura e uma boa qualidade óssea também, que é uma outra coisa também que altera muito na menopausa. Esses pacientes que estão com uma boa composição corporal, que fazem atividade física, que têm uma boa alimentação, com certeza ele vai ter menos sintomas do que um paciente que está sedentário, né, tabagista, né, obeso, porque são coisas que vão acentuar esse processo inflamatório. Então, até mesmo o acúmulo de substâncias no tecido, né, gorduroso é uma coisa que vai interferir também na resposta desses pacientes a toda essa mudança, né, tanto a queda hormonal quanto a reposição. E dentro até mesmo uma dúvida, a questão da reposição hormonal, existe fatores de pessoas que não podem fazer, por exemplo, a reposição hormonal? Sim, tem alguns pacientes que a gente nem tudo é para todo mundo, né, não existe isso, é para todo mundo, não tem isso, né, nem vitamina D é para todo mundo, né. Eh, Existem alguns fatores que são mais, assim, são mais arriscados. Então, por exemplo, paciente com histórico de câncer, principalmente relacionado a hormônios, né, câncer de mama, câncer geralmente endométrio, né, até retira o útero, mas também não pode fazer a reposição depois, porque, na maioria das vezes Sim, está sim. relacionado com os hormônios, né. Eh, Pacientes com trombofilias, com tendência, a Tromboses. trombose. Então, assim, sim, existem pacientes que a gente não indica. Alguns nódulos, por exemplo, hepáticos também, que têm correlação com a presença de Sim, hormônio. sim. Tem pacientes que, por exemplo, tomam anticoncepcional e que formam alguns nódulos no fígado. Então, existem, assim, uma série de fatores que a gente tem que avaliar e pesquisar e investigar para fazer de uma forma segura. E assim, doutora, até para a gente poder finalizar, por que que ainda geram-se, tabus, né, dentro desses assuntos? Na sua opinião, assim. É porque os primeiros estudos, né, que saíram, realmente houve um aumento, da incidência de câncer de mama, porque o hormônio que foi estudado é um hormônio que ele não é um hormônio humano, é um hormônio que ele era retirado da urina da égua, né, então não Nossa, pode dar bom mesmo não. isso. Então, assim, os primeiros estudos realmente houve uma correlação da reposição hormonal com essa complicação. Mas hoje não é a mesma reposição que a gente está falando, Sim, né? Hoje a gente consegue administrar para o paciente exatamente o hormônio que você produz. Então, é muito semelhante ao que você já ao que você já produz. sim. Então, é claro que, eu costumo dizer, a reposição ela não vai te dar câncer, mas se você já tiver uma lesão, ela pode sim fazer aquilo crescer. Então, por isso que eu te falo das questões das estratégias. Por que gera tudo isso? Porque é uma coisa que você tem que fazer com cautela, Lógico, né, né? exames, acompanhamento médico. Exatamente. Lembrando sempre você aí de casa, né, buscar sempre um acompanhamento médico. E falando nisso, no próximo programa eu gostaria de falar sobre qualidade de vida, longevidade. Eu acho que tem tudo a ver aí com esse processo que Sim. a mulher mais 40 precisa saber, hein. Por isso estamos aqui com a doutora Mônica Laroca. Muito obrigada, Eu que viu. agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Será que os verdadeiros peelings, ele também pode fazer a piora do melasma ou a melhora? E o efeito rebote? Andréa Dias conta tudo pra gente. E agora o nosso assunto com a Andréa Dias vai ser sobre peelings versus rebote. Geralmente a gente ouve bastante aí dos famosos peelings e até mesmo que diminui ou acaba com o melasma. Muitos das clínicas de estéticas trazem tratamentos com peelings, dermatologistas. Me fala um pouquinho sobre isso, Andréa. Hoje, primeiro, obrigada pela oportunidade novamente de Obrigada a estar aqui você. falando com você sobre esse assunto que muitas mulheres gostam, né? E nem só para o melasma, né? Os peelings, eles são aí os queridinhos das clínicas de estéticas, dos dermatologistas. E ele é bom, mas tem sempre os seus contras, os seus prós e os contras, né? Isso. Não é todo mundo que pode fazer peeling também, né? Haja visto que tem muitas pessoas com efeito rebote, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas hoje
Os peelings, o que eles seriam, né? Nós temos vários tipos de peeling, mas os mais comuns utilizados são os peelings químicos, os peelings que são dermoabrasivos, que são os peelings físicos, e os químicos, né? Esses são os mais importantes. Tá. Falando de melasma, uma coisa que é importante deixar bem claro, o peeling não clareia a mancha, tá, pessoal? Ele faz o quê? Uma renovação celular. Então, ele acelera o turnover celular, então ele vai acelerando as células para que essa camada morta, essa camada mais antiga da pele saia na descamação, mas ele não clareia melasma. Então, ele melhora a estrutura de pele, ele é bom para rejuvenescimento, para Tá. cicatriz de acne, mas não necessariamente para o melasma. Se você perde a mão do peeling, você vai ter um belo de um efeito rebote. Por quê? Dependendo da profundidade, cada tipo de pele, ele consegue chegar até um certo nível Uhum. de irritação, de profundidade. E aí, se você chega muito próximo da derme, por exemplo, você acelera o quê? Os melanócitos. E essa irritabilidade faz com que os melanócitos produzam mais melanina. Então, acontece muitas vezes que você faz o peeling, a pele até clareia. E se você não tem os devidos cuidados, ele volta pior. Então, não é que ele vai voltar o que você já tinha, ele volta pior ou pode aparecer manchas onde você não tinha. Então, ele é excelente se bem feito, bem tratado no pós. Então, ele é muito bom. E depende de o que você vai usar de peeling químico, né? Porque hoje nós temos uma gama aí De enorme vários de tratamentos. ativos, tem os alfa-hidróxidos ácidos, nós temos os ácidos mesmo, mas não é todo mundo que pode usar tudo. Por isso que é muito importante você ter um profissional muito bem qualificado para que possa avaliar a sua pele, para que possa oferecer o melhor tipo de tratamento com peeling. E as peles negras e as morenas são as que mais sofrem do efeito rebote depois. E você até comentou que não são todas as pessoas que podem fazer. Quem que entra nesse grupo de não podem e Exatamente. quem pode? Quem não pode é que tem uma sensibilidade muito grande na pele. Aí eu recomendo que nós temos tratamentos hoje enzimáticos, que são mais naturais, e há uma possibilidade de clareamento, porque não necessariamente, como eu disse, você não precisa descamar para clarear a pele. São esses cuidados em casa, esses cuidados em clínica, fazendo um tratamento a longo prazo, você consegue ter clareamento sem agressão na pele. Então, muito pessoas negras, ou morenas, com peles muito sensíveis, não é indicado o uso de peelings agressivos. Então, eu não recomendo. Muitas pessoas vêm até a mim já num processo, já No estágio naquele mais estágio avançado. mais crítico, Uhum. porque fez peeling em cima de peeling, em cima de peeling, pensando na esperança de ter o clareamento de pele, e muito pelo contrário, só adquiriram um efeito rebote. Porque agressão em cima de agressão, o melanócito fica resistente e produz mais melanina. E dentro disso, né, você batendo essa tecla do efeito rebote, na verdade, o efeito rebote é a volta, né? É a volta pior. Tá, ele piora. Ele piora e aumenta. Tá, e como que a gente pode fazer então, Andréia, pelo seu conhecimento, para evitar até mesmo esse processo do efeito rebote, ou Sim. até mesmo os peelings aí que traz ainda manchas em outros lugares, ou acaba aumentando? Isso. O ideal é que pós-procedimento seja feito um bom pós-procedimento. Uma bela de uma hidratação da pele, uma desinflamar essa pele, e não pode ficar cutucando, tirando casquinha, usar um protetor solar, assim, ser muito rigorosa. Até a maquiagem, a gente não recomenda o uso de maquiagem, de bases, durante esse processo de peeling, tá? Sim. Durante o pós. Então, esses cuidados, pelo menos 15 dias muito rigorosos, e você tendo o seu acompanhamento, usando o seu tratamento noturno, um tratamento bom, com controle de melanina, um pro dia, uma película protetora, além do seu protetor solar e uma bela de uma hidratação, você sim consegue ter ótimos resultados e evitar o rebote. Agora, se você faz só o peeling e vai usar só o seu protetor solar, o rebote é certo. Então, gente, já anotou essas dicas?
já aproveita, já anota tudo. E se você tiver alguma dúvida, vamos passar as redes sociais da Andréa Dias. Lá, eu sou Melasma Removal e o @Melasma Removal _Bella Beauty. Andréa, muito obrigada. Eu viu? que agradeço. Sempre bom ter essas dicas com você, com Sempre essa pele bom. incrível. Entra lá que a gente vai fazer um programa personalizado para cada uma de vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo. Gente, Bom Dia Saúde está diferente. Hoje eu vou ter um papo de consultório com essa mais nova colunista, a doutora Cíntia Simões, nefrologista. E um dos assuntos que nós já trazemos aqui para vocês de casa, minha senhora, você já deve ter sentido alguma dorzinha, assim, sabe aquela infecçãozinha urinária que todo mundo conhece? Então, ela vai contar pra gente quais são os sintomas, a prevenção, os cuidados e, claro, a primeira pergunta, por que acomete mais em mulheres? Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem, Flávia? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre infecção urinária e outros assuntos também pertinentes à saúde renal. Bom, sim, a infecção urinária ela é mais comum realmente no sexo feminino. 80% das infecções de urina acometem mulheres. Por que acontece isso? Acontece principalmente por uma questão de anatomia. Tá. Porque a anatomia feminina é diferente da masculina, em qual sentido? A infecção de urina geralmente ela ocorre quando tem um deslocamento de uma bactéria da nossa própria flora intestinal. Ok. E ela sai desse ambiente dela e transloca para o ambiente urinário, né? Através da uretra ela sobe e alcança a bexiga. Na mulher esse espaço é mais curto, no homem esse espaço é mais longo. Tá. Né? Então na mulher o espaço é mais curto e é mais fácil para ela alcançar a bexiga. Né? Quando ela alcança a bexiga, a bactéria se prolifera, ela irrita a parede da bexiga e isso dá uma sensação de bexiga constantemente cheia, aquela dorzinha. Por isso ali. que a gente vai com maior constância no banheiro. Exatamente, porque a bexiga está irritada, está inflamada. Entendi. Então um pouquinho de urina que cai ali, a bexiga percebe e acha que ela está cheia. Então você vai no banheiro, faz 3 pinguinhos de xixi, né? Então na verdade ela não está cheia, ela está inflamada, né? Além dessa dor que pode acontecer tanto na hora de urinar quanto no pé da barriga, que é a região da bexiga mesmo, você pode notar uma alteração de cheiro, de cor, a urina costuma ficar um pouco mais turva, né? Não tão límpida, pode ficar com um odor mais forte. Esses são sintomas clássicos que a gente costuma chamar de cistite. Que é a famosa cistite, né? Que geralmente a gente acha que só existe esse tipo de infecção urinária. E na verdade existem outros níveis, né? Exatamente. Então, cistite é a porta de entrada, né? Então, a bactéria subiu e alcançou a bexiga, onde ela vai dar os primeiros sintomas. Se não tratado da forma correta, o que pode acontecer? A bactéria ela vai seguindo o caminho da urina até alcançar os rins, né? Nos rins, a bactéria também vai proliferar e pode causar uma inflamação, uma infecção renal, que é o que a gente chama de pielonefrite, né? No quadro de pielonefrite, os sintomas já exacerbam e mudam um pouquinho. Então, às vezes, não fica mais tanto persistindo aquela ardência para urinar. Na verdade, o que pode ter é dor lombar e um quadro de febre, mais prostração, queda do estado geral. Né? Então, são situações mais perigosas que a gente tem que acender uma luzinha vermelha aí para procurar um pronto-socorro. Porque o próximo nível é a bactéria sair do sistema urinário e alcançar a corrente sanguínea, que é o que a gente chama de sepse ou infecção generalizada, né? Uau, e pode ocorrer isso então? Como qualquer infecção, sim. A bactéria ela tem uma porta de entrada, no caso da infecção de urina é o sistema urinário, e ela vai proliferando e alcança a corrente sanguínea de uma forma disseminada. Isso é o mais grave que a gente pode ter, né? Sim, sim. Dentro da infecção urinária, ela generalizar com necessidade de internação de UTI e até risco de vida. Então, pode acontecer de morrer, então, com a infecção urinária? Pode. Gente, e me fala, como que é, assim, o tratamento, né? Início de um tratamento. Porque você mencionou dos sintomas, esses são os principais sintomas ou existe algum outro ou depende de cada organismo? Depende de cada organismo, né? Em geral, os sintomas são esses que a gente conversou, que começam com sintomas de cistite lá embaixo, né? Aí esse é o momento já da gente começar a tratar, né? Idealmente, a gente faz um exame de urina para a gente identificar que a bexiga está inflamada. Muitas vezes a gente consegue identificar o tipo de bactéria através da urocultura, né? Que é um exame basicamente que você pega um pouquinho de urina, põe numa placa e coloca numa estufa, como se fosse para crescer. Ok. E diariamente o técnico do laboratório vai
olhando e analisando até que ele consegue identificar o tipo de bactéria e quais antibióticos são os, digamos que, ideais ali para tratar aquela bactéria. Se a gente não tiver esse exame, também é possível tratar, a gente começa com um tratamento empírico, né, que vai englobar a grande maioria das bactérias causadoras das infecções urinárias, que é 90% causado pela Escherichia coli, é a mais comum. E o tratamento é justamente esse, então matar a bactéria, ou seja, antibiótico. Antibiótico. Tá? O antibiótico ele tem um tempo correto e o tipo correto que vai ser o médico que vai prescrever. Ok. E o que a gente tem que chamar a atenção é que tem alguns remédios que não são antibióticos, você compra em farmácia, fácil, que de certa forma mascaram esses sintomas, aliviam os sintomas, mas não estão matando a bactéria, então é um perigo. Né, que às vezes você vai na farmácia, eu compro aquele toma remedinho, aquele remedinho e tal. ameniza, só que aí você está correndo um risco maior daquela infecção subir para os rins ou generalizar, né? Então o tratamento tem que ser correto com antibiótico pelo tempo prescrito pelo seu médico, né? Agora, há até mesmo uma dúvida, assim, no caso, se a pessoa teve uma infecção urinária, uma mulher, ela precisa também fazer um tratamento à parte com o marido? Na verdade, não, né? A infecção urinária, como eu expliquei no começo, ela é oriunda de uma bactéria da nossa própria flora, né? Bacteriana. Então, não é algo que a gente transmite, passa para o outro, não é considerado uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, né? A questão é que algumas pessoas associam a infecção urinária pós-relação. Porque, na verdade, naquele contexto tá tudo meio junto e misturado. Então, favorece um pouquinho, essa é uma oportunidade aí da bactéria escapar de um lugar e ir para o outro, né? Então, inclusive, entra aí, não seria necessário o tratamento do parceiro, isso não, ou da parceira, e sim uma higiene logo após. Então, acabou, vai lá, esvazia a bexiga, toma um banho para não evitar que a área seja contaminada ali, né? E como que a gente pode, doutora Cíntia, fazer a prevenção para não termos a infecção urinária? Importantíssimo. Vamos lá. Então, uma das primeiras coisas é água, tá? Água. Quando a gente já fala de rim, a gente já lembra de água. Lembre-se, isso é primordial. Bom, a água é muito importante, né? Então a gente tem que se manter hidratado, né? Lavar o nosso sistema urinário mesmo, né? Então tomar água, esvaziar a bexiga, não segurar a urina por muito tempo, porque as pessoas que não bebem muita água e ficam segurando a urina muito tempo, aquela água fica parada, a bactéria adora água parada, é mais ou menos isso, né? Sim. Então a gente precisa realmente se hidratar, não segurar a bexiga a urina por muito tempo, evitar ambientes úmidos e abafados locais ali, né? Então, tentar evitar um pouquinho daqueles absorventes diários, ou uso de fraldas, no caso de idosos, por exemplo, isso predispõe bastante à proliferação bacteriana. Tentar deixar o ambiente mais arejado, né? Então, chegou em casa, já tomou um banho, às vezes realmente ficar com uma roupa mais soltinha, uma saia, um vestido, isso já diminui a chance de uma proliferação bacteriana ali local, né? Uma translocação, na verdade. E a gente pode também, como eu expliquei, pós-relação, vai ao banheiro, esvazia a bexiga, toma um banho. Todas essas medidas aí podem ajudar a prevenir a infecção de urina. Olha que sensacional! Então você já anota essas dicas e se você estiver passando por essa parte de infecção urinária, entra nas redes sociais da doutora Cíntia. Lá tem muitos conteúdos que não só falando somente sobre infecção urinária, mas tem muitos conteúdos exponenciais para a sua saúde. Doutora Cíntia, qual que é o seu arroba? Arroba doutora Cíntia Nefro. O Cíntia é C-Y e T-H. Então, se cuide e esteja sempre em dia com a sua saúde. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. E olha, hoje na Trilha do Sucesso tá um sucesso. Porque eu vou dizer para você, hein? Brilho é o que temos aqui. Uma trajetória de sucesso realmente. E olha, eu vou dizer para vocês, hein? Eu não quero me gabar não, mas ela que cuida das minhas madeixas aqui, tá? Estou com a minha mais nova colunista, Lua Glow. Uhul! Tudo bem, Lua? Tudo bem, Flávia. Seu cabelo tá lindo, hein? Tá, é como que a gente fala? Minimalista desenhado por Lua Glow. Personalizado. Detalhadamente personalizado. Tô aqui só admirando. Gente, e eu vou dizer para você, pra gente até iniciar nosso bate-papo, Lua, eu gostaria que você contasse, assim, pessoal de casa, até para novas profissionais que vão vir aí no mercado, sobre a questão do Mega Hair. Hoje a Lua, ela é especialista em alongamento e Mega Hair.
e cuida do cabelo das famosas, como eu. Tô brincando, gente. Me conta um pouquinho da sua trajetória, Lua. Sim. Como que foi o seu amor? Como que foi essa questão de entrar para esse mercado da beleza e onde você trabalha não só a questão da autoestima, mas os sonhos? Sim. Eu iniciei com 13 ou 14 anos aproximadamente. A minha mãe fazia cabelo em casa e ela sempre gostou de fazer cabelo e cuidar da beleza. Tá. E eu tinha ela ali como inspiração e eu comecei a me apaixonar por cabelos. Eu tinha 14 anos na Novinha época, de muito tudo. nova. Eu já me apaixonei por cabelos logo de cara. E comecei a fazer muitas pesquisas, né, de como que é fazer cabelo, cabeleireira, essas coisas, e comecei a atender em casa, no interior de Goiás. Ali começou. Ali começou tudo. Eu comecei a atender em casa e logo depois eu fui trabalhar em salão de beleza lá na cidade. Quando eu vi, eu já estava atendendo a primeira dama da cidade, já começou o movimento. E eu sempre quis sempre estar acima Do seu sonho, das suas dos procuras, meus né? sonhos. Sim, Então, sim. assim, eu sempre tive esse sonho. Eu quero atender famosas. E colocou na cabeça. Coloquei na cabeça e comecei a estudar, me especializar. E eu sempre tive uma mão boa para detalhes e desenho, né? Sim, então eu já eu usei o percebi. dom, já usei o dom que eu tinha ali e comecei a fazer cabelos coloridos também, desenhar mechas, detalhes na raiz. Lembra aquelas raízes marcadinhas, Sei, aqueles sei. negócios mais antigamente que hoje já voltou à moda de novo? Eu fazia aquelas mechinhas desenhadas sem manchar o cabelo, então foi onde eu comecei a ser mais reconhecida pelo meu trabalho na cidade, no interior. E aí, com a sua expansão, até mesmo você vindo do interior, chegando a São Paulo, que é uma das cidades aí que a gente pode se dizer que abraça a gente, né? Que vem de Sim. fora, como eu também sou do interior. E você buscando aí até mesmo, né, o seu legado aí como Lua Glow hoje, Sim. com um espaço maravilhoso na região da Zona Norte, em Santana. Como que foi para você enxergar também, porque no processo, existe dentro do processo as dificuldades, e chegando do interior a São Paulo, como que foi para você, Lua? Foi bem difícil, assim, por questão de adaptação, né? Porque eu era do total. interior até para falar. A gente vem de chucra para cá, viu, gente? Muito chucra, ainda mais que eu sou de uma criação de fazenda também. Era mais difícil para eu me comunicar, entender como que funcionava aqui o pessoal de São Paulo para falar, se Sim. movimentar. Mas eu consegui me adaptar rápido porque já estava no meu coração, na minha cabeça, no meu sonho, né? Então eu falei assim, eu vou me adaptar de qualquer forma, em qualquer lugar que eu for. E logo mais eu casei, tive a minha bebê, a Beatriz, de 10 anos, a minha Lindíssima. princesa. Casei e antes de abrir um salão aqui em São Paulo, eu comecei a atender em casa também, Aqui, né? aqui em São Paulo. Tá. Comecei a postar no Facebook. Sim. Facebook antigamente era, tipo, A principal rede. era a principal rede. Comecei a postar uns cabelos, fiz um curso muito legal de especialização mesmo em loiros, em cabelos loiros. Até então eu já tinha feito vários cursos, mas o que deu um glow assim na minha carreira mesmo foi esse curso com o Robson Peluqueiro, que expandiu a minha carreira na área do loiro. Tá. Aí eu comecei a atender em casa e quando eu era casada na época, né? O pai da minha filha, inclusive, ele é meu parceiro mesmo. Comecei a lotar minha sala era pequena, comecei a lotar a sala cheia de loira. E na época eu tinha minha bebezinha de colo ainda, a Bia amamentava. Comecei a fazer esses cabelos em casa, ele já estava ficando incomodado. Porque o tanto de mulher, né? Ele já estava. Aí eu conversei com ele, eu falei, eu quero abrir um salão. Pode ser uma salinha com 2 cadeiras, só para eu ter um lugar para atender as clientes. Sim. Menina, e foi um investimento assim de aproximadamente R$6.000. Pouco, que era assim, básico, não, né? pouco, né? Para abrir um salão hoje em dia, só que eu coloquei só o básico. Tá, ok. 2 cadeiras e um lavatório e umas toalhinhas, uns produtos legais ali. E comecei a atender em 2018. Nesse salão, E começou daí a Lua Glow. começou a Lua Glow. E aí hoje você é referência, né? Sim. Até mesmo mundial, gente. Recentemente ela foi capa de uma das revistas aí internacionais. Olha, que chique, né? E assim, você depois de se especializar até mesmo nessa questão de cores, você ficou bem conhecida através dos Mega alongamentos, do Mega Hair. do Mega Hair. Foi na pandemia. Na pandemia. Na época da pandemia que teve
todo mundo passou por necessidade, né? Por mais as Todo pessoas mundo. que tinham boas condições, o negócio já não estava mais funcionando. E foi onde eu tive uma necessidade ali de estar ganhando mais, faturar mais, porque o cabelo loiro ali já não estava mais Rendendo, né? rendendo. Sim. Foi de madrugada, 3 horas da manhã, eu já não estava mais dormindo, preocupada, pandemia, não podia abrir salão, não podia trabalhar direito. Comecei a ter ideias na área da beleza, o que renovar, O que trazer, né? para o meu O que as público mulheres de estão loira, buscando? É. o que trazer para o meu público de loira. E foi quando eu comecei a pensar, tipo, o que as minhas clientes mais reclamam. E é o feedback delas para mim. O que as minhas clientes mais reclamam? Elas falavam das pontas dos cabelos, que era muito ralo. Ai, Lua, infelizmente loira não tem como ficar com cabelo cheio, né? Aí eu falava, então, mulher, tem que colocar um mega hair, né? E nesses últimos dias, antes da pandemia, tava rolando muito esses assuntos de mega hair no salão. Aí quando eu tive a ideia de investir, começar a estudar, entender mais, porque eu sempre, antes de trazer para o meu público, né, eu sou a cobaia, tá, gente? Sou a cobaia do meu público. Aham. Então eu comecei a pesquisar e entender mais sobre o mega hair, porque não é só mega hair, né? Antes do mega hair existem outros fatores também, que é couro cabeludo, a saúde do cabelo, como que vai Que, ficar. inclusive, eu quero, como ela é nossa colunista, a gente vai falar sobre vários assuntos Sim. aí voltados aos alongamentos, ao mega hair. Exatamente. Mitos e verdades que tem bastante pessoal falar, quebra cabelo, depois a gente vai entrar. Isso aí é um detalhe que eu amo falar. E esse nós vamos falar. Então eu comecei a fazer muitas pesquisas referente ao mega hair para trazer para o meu público. E foi em 2019 que veio, 2019 para 2020 que veio aquela pandemia Isso, de fechou tudo. fechar tudo. E eu comecei a fazer essas pesquisas e achei super interessante e eu acreditei. E E aí eu foi. sempre acreditei em tudo porque eu sou muito ligada a Deus. Sim. E desde pequenininha eu sempre tive A fé. respostas Primeiramente, e fé, fé. primeiramente fé, e Deus está sempre usando pessoas para falar comigo. Isso é muito bom. Então, sim, então eu já sabia ali, quando algo bate assim na minha mente, eu já sei Deu que certo, né? Deus está me cutucando, é alguma coisa. E foi aonde eu tive uma virada de chave, literalmente, na minha carreira, que foi o mega hair. Foi questão de 3 meses. Uau, gente. E vou dizer mais. Se você acessar as redes sociais da Lua, tem todo um processo ali, onde ela hoje, ela trabalha com essa parte, né, do embelezar ainda mais as mulheres, trabalhar com essa autoestima, né? Porque o cabelo, gente, a gente estando com o cabelo bonito, acabou. Você não Acabou, a precisa gente mais não nada. quer guerra com ninguém, a gente Não. fica... E a gente fica linda o tempo todo, né? Uma boa escova. Isso. E às vezes, hoje, né, o processo, a gente fala muito, né, aqui com os médicos, até no Bom Dia Saúde, nós, quando entramos no processo menopausal, a mulher climatéria, a gente tem a Sim. perda de cabelo. Sim. E aí, às vezes, precisa de um volume, não precisa só comprimento. O mega hair não é só comprimento, né, Lu? Mega hair é autoestima, é o seu bem-estar. Mega Tem hair hoje em tudo. dia, para você ter uma noção assim, tem mulheres, né, que não fica mais sem mega hair. Ai, gente, eu sou igual o Sansão. Eu tenho força nos cabelos. Todas nós mulheres, né? Nossa, menina! Porque a autoestima fala muito Olha, gente, sobre... vocês falam que o meu cabelo é mega? Muita gente não acha que o meu cabelo é mega, e o meu cabelo é. A Lua faz uma técnica, né? Aí você pode se Sim. adaptar ao que for legal, mas nós vamos falar muito ainda no programa sobre técnicas, colocações. Nós vamos até o espaço da Lua acompanhar como que é uma colocação, para vocês verem de casa resultados incríveis. Inclusive, Lua, já para complementar, eu gostaria de convidar você. Justa, eu amo, né? O nosso programa gosta de... Nós temos até o Beleza Revelada, que é um quadro que nós resgatamos aí muito a autoestima de mulheres. Enfim, agora estamos com um casal em Mogi das Cruzes, lindíssimo. Eu gostaria de convidar para você, se claro, você aceitar, nesse universo das famosas Sim. que você atende, nós temos as rotinas delas no dia a dia. Sim. Não só as famosas, mas as suas, até mesmo clientes lá do salão, o dia a dia da Lua. Sim. Enfim, as mulheres, nós gostamos de saber também os bastidores. Sim. Eu gostaria de te convidar, de primeira mão, para você ter um quadro aqui com a gente. Olha que legal, super topo. Ah, então bora. Super topo. Bora, então? Vamos, com certeza. Além Vai de ser ser nossa muito legal. colunista, de levar informação pessoal de Sim, casa, com nós certeza. vamos também trabalhar essa questão
no dia a dia das famosas. Você sabia que meu público do Instagram pede muito isso? Então, Quando eu bora. atendo a MC Mirella, Sim. o pessoal tem muita curiosidade de saber como que é o dia a dia dela, como que é atender Então, a vamos fazer com Mirella. ela? Vamos fazer com ela. Ai, eu acho, hein? Acompanhar a MC Mirella com Lua Glow, hein? Toda. Vamos mudar esse nome? Vamos mudar? Toda com Lua Glow. Vai ser o novo quadro. Pois é. Eu super topo. Chegou, então. Vou mostrar várias famosas o dia a dia, mostrar pra todo mundo. Ótimo. Perfeito. Às vezes eu saio numa correria do salão pra atender elas, porque o pessoal E não é tem assim, horário não fixo, tem. é da noite pro dia. Aí É. o pessoal fica pedindo muito e eu não consigo contratar a equipe de videomaker, essas coisas. E como eu tô botando a mão na massa lá, eu Sim. não consigo ficar gravando. Mas a gente pode fazer, vai ser bem legal. Eu Gente, super topo. e essa mulher, eu vou dizer pra você, ela é determinada, guerreira, Sim. e eu admiro muito a Lua. Conheço, Obrigada. assim, o trabalho dela hoje, né? Justamente por eu admirar o trabalho dela, fiz o convite, ela aceitou com muito carinho ser a nossa colunista e agora vamos lançar certeza. aí o novo quadro. E, assim, para complementar, não só com até mesmo as informações da beleza, nós vamos trazer a Lua juntamente para até mesmo trazer as mentorias. Muito Porque legal. ela faz você aí de casa que gostaria de ingressar nesse segmento, ela tem uma mentoria Muito legal. exclusiva. Inclusive, hoje é lançamento do meu curso online. Gente, então para você em qualquer área do Brasil, você pode comprar agora. Sim, lembrando que não precisa ter, não precisa ser profissional da área e não precisa ter noção de nada, que no meu curso é para iniciantes. Até eu então posso. Até você poderia se tornar uma excelente megarrista. Olha, já é megarrista que fala? Megarrista, sim. Que legal, megarrista. No meu curso, eu ensino detalhadamente como você escolher o cabelo, como fazer a preparação do cabelo. Ensino também como você vender, comprar. Uau, então a Tudo. pessoa faz o curso e ela já está apta até Ela já mesmo pode ser uma estar profissional. atendendo no dia seguinte. Gente, começar de repente dentro da sua casa como ela começou, Com porque tudo tem um certeza. começo, né, Lu? Tudo tem um começo. E eu garanto, as minhas alunas saem assim, Muito realizado. muito realizadas, e tem alunas muito bem já de vida, que fez o curso no início do ano. E já já tá voando. Tá voando, tá faturando já de 3 a 10 mil reais em casa. Caraca, gente! Eu tô aqui hoje com Sim. essa maravilhosa Lua Glow, agora nossa colunista. E eu sei que vocês estão falando, acabou? Não acabou, não. Tá começando só. E aí eu quero que você volte pra gente poder Sim, com entrar sobre certeza. vários assuntos Com certeza. nessa área, não só do Mega Hair, mas eu acredito que trabalha a autoestima, enfim. Agora E a gente também- tem um quadro também. E agora né? com o quadro toda com Lua Glow. Com Lua Glow. Eu Então, amei. Darei! Obrigada, Lua. Eu que Seja bem-vinda ao agradeço. nosso Eu que time, à nossa agradeço. Eu casinha. amei estar aqui. Ah, Eu já agitei o meu público lá do Instagram, tá todo mundo ansioso já para assistir. Um beijo para as minhas seguidoras lindas isso que eu aí. amo. Então, É bora. Vem chegando esse fenômeno aqui, ó, das megarristas do Lua Glow. Vocês vão ouvir falar desse nome, hein? Bom, eu sei que é triste, mas o nosso programa de hoje está acabando. Mas não esqueça que todos os sábados de manhã nós temos esse encontro. Desejo a vocês um sábado com muitas alegrias, energias positivas, na presença de Deus, com muito amor a você, sua família, e uma semana mega abençoada. Um beijo e muito obrigada pela sua audiência mais especial. E até sábado que vem. Tchau, gente!